Senhor Jesus. Amém. 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 Nosso espírito flui clamando, ó Senhor. Amém. No nosso espírito possui viva fonte. Senhor, flua de nós nessa noite. Senhor Jesus, queremos aproveitar essa fonte. Ó Senhor Jesus, lava-nos, Senhor. Lava os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos ouvir a Sua palavra essa noite. Senhor, abre a nossa mente. Senhor, nos dá entendimento. Ó Senhor Jesus, e também um espírito receptivo, que essa palavra possa fazer morada em nosso coração. Ó Senhor Jesus, livra-nos das distrações do Teu inimigo. Senhor, nesse tempo, o Teu inimigo para fora deste local. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém, irmãos? Chegamos à mensagem 12, né, a última mensagem desse segundo volume de experimentar, desfrutar e expressar Cristo. E essa mensagem, ela está dividida em uma introdução que o irmão Ron Kengas, que compartilhou essa mensagem, ele tem um encargo nessa introdução e eu vou também ler algumas frases que eu peguei desse encargo dele. E também tem mais 3 tópicos, né? Está aqui já, né? A Trindade Divina, que é o algarismo romano 1, o Espírito de Jesus, o algarismo romano 2, e o Reino de Deus, o algarismo romano 3. A gente vai ver que as coisas elas estão interligadas, né? Como que o Deus triuno trabalhou, como que o Espírito de Jesus trabalha em nós e para quê? Para alcançar o reino. Para nós vivermos no reino e esse reino ser uma expansão do próprio Deus. Não nele mesmo, mas em nós e nas igrejas. Senhor Jesus. Com relação à introdução, essa mensagem ela vai começar com o versículo de Atos, que é Atos 6, 4, que diz assim: Nós, porém, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E vai terminar com Atos também, 28, 31, dizendo assim: proclamando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda intrepidez, sem impedimento algum. Então, ela começa com Atos e termina com Atos. Atos 6, 4, ela diz em relação ao sentimento do irmão nessa introdução, que é perseverar na oração e no ministério da palavra. Ministério, irmãos, na verdade, esse encargo está com relação entre dons versus ministério. Tá? Então, o que é dom? 2 Coríntios fala bastante desse assunto, que é ser constituído, produzido e formado com as experiências das riquezas de Cristo. Eu vou repetir, irmãos, porque é importante a gente conhecer isso, tá? Ser constituído, ser produzido e ser formado com as experiências das riquezas de Cristo. Amém? Muito bom, né? Nós sermos constituídos, produzidos e formados com as riquezas de Cristo. Mas como isso acontece? Através do sofrimento, pressões contínuas e a obra aniquiladora da cruz. Então, a primeira etapa até que é bom, né? Você ser produzido, você ser formado com as experiências de Cristo, mas isso é feito de uma maneira muito peculiar, muito particular, que é através dos sofrimentos, das pressões contínuas e da obra aniquiladora da cruz. Isso é ministério. Qualquer coisa que nós façamos na vida da igreja que não seja voltada para o ministério, ela não produz isso dentro de nós. Então vem dons. Eu não tenho o dom de sentar ali e tocar o piano uma música. Não tenho, né? Também não tenho o dom de falar aqui. Eu estou aqui tremendo e tenso. Isso daqui eu não falo, eu não faço normalmente. Tem alguns que são eloquentes, que simplesmente chegam e falam sem nenhum tipo de... Né? Isso é um dom. A pessoa tem um dom, ela consegue falar.
Outros conseguem tocar, tanto que se um irmão pegar uma partitura aqui, tanto que se vier uma pessoa de fora que saiba música e ele sentar naquele piano, pelo dom dele, ele toca os hinos aqui, não é verdade? Ele sabe ler a partitura, ali tem uma partitura, ele toca. Mas essa pessoa que usa somente o dom, se ela não tiver mesclada com o ministério, produziu alguma coisa nela? Não produziu. Então, quando nós vamos servir o Senhor, até tocar o piano, tocar ali um instrumento, nós temos que saber que isso está produzindo em nós as experiências de Cristo. E se nós não fizermos isso, né, eu simplesmente venho aqui, eu toco um piano, eu simplesmente aqui venho e falo, eu posso pegar, tem pessoa, irmãos, que pode ler essa sinopse aqui e simplesmente decorrer por ela e deixar todo mundo boquiaberto. Puxa, como essa pessoa fala bem. Mas isso, irmãos, na verdade é um dom, né? E nós precisamos do ministério, que essa palavra, ela precisa ser forjada em nós. E isso vem através dos sofrimentos, através das pressões e da obra aniquiladora da cruz. Então, quando nós vamos fazer alguma coisa para o Senhor, a cruz ela tem que vir e podar a gente. Nós, quando vamos fazer alguma coisa para o Senhor, nós temos que ir para a cruz e ficar ali para o Senhor poder agir. Então essa é a diferença entre os dons e o ministério. Eu vou ler algumas frases que eu tomei nota, tá? Existem muitos irmãos fiéis, cooperadores, que estão com uma profunda preocupação com o futuro da restauração. Será que esse ministério continuará? Para a restauração continuar, será necessário o ministério. Precisará de ministros. Então, irmãos, para o que nós temos hoje, as palavras que nós temos hoje, para que isso continue, ela precisa de ministros, ela precisa do ministério. Senão, é muito fácil nós nos desviarmos para a direita e nos desviarmos para a esquerda. Porque quando nós formos fazer alguma coisa para o Senhor e a cruz vier, é mais fácil você não tomar o caminho da cruz. Quando a pressão vem, é mais fácil você não tomar a situação de pressão. Então, simplesmente vira um dom. E o que nós precisamos é de ministros. Então, o ministério não é uma questão de dom. Há uma grande carência hoje de ministério. Precisamos ser forjados pelo ministério. A igreja hoje precisa muito mais de ministério do que dom. Se não houver uma decisão sobre o ministério, apenas teremos dons. Então, irmãos, essa é uma decisão que nós temos que tomar. O irmão cita que se nós não tomarmos a decisão de eu vou ser para o ministério, ou eu vou ser um ministro desse evangelho, se nós não tomarmos, se nós não decidirmos isso, irmãos, nós vamos cair fazendo as coisas por dons. E a igreja não será edificada desse jeito. Então nós precisamos tomar uma decisão hoje, irmãos, se nós somos ou não pelo ministério. E se nós dissermos ao Senhor que nós somos pelo ministério, essas coisas aqui, nós primeiro vamos ser formados pelas riquezas de Cristo, mas também vai vir sofrimentos, pressões e a obra da cruz. Se fracassarmos em ser fiéis, o Senhor precisará levantar um novo grupo de crentes para continuar a sua restauração. Puxa vida, irmãos. Se nós falharmos nisso, o Senhor vai ter que esperar mais um tempo, levantar mais um grupo de irmãos para poder continuar com o seu ministério. Que o Senhor possa abrir o nosso coração e ver como é sério essa palavra, né, irmãos? Então, essa foi a introdução, foi uma pequena introdução sobre o encargo que o irmão tinha no coração sobre dons e o ministério, o que é o ministério e por que nós precisamos do ministério. Amém? Então, algarismo Romanos 1, vamos para a sinopse, irmãos? Mensagem 12, a Trindade divina, o Espírito de Jesus e o Reino de Deus. Item 1. Assim como a Trindade divina é a estrutura de todo o Novo Testamento, a Trindade divina é a estrutura do livro de Atos. Cada capítulo de Atos revela a operação da Trindade divina,
para a realização da economia de Deus no Novo Testamento. Então, irmãos, a Trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito. A Trindade é a estrutura de todo o Novo Testamento. Você vê o Pai, você vê o Filho e o Espírito trabalhando em todo o Novo Testamento, como uma estrutura para que o Novo Testamento aconteça. Mas também em Atos, o foco da Trindade divina é também, e é forte também, como a gente vai ver em alguns versículos aqui. Atos 1:4. E estando reunido com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse: de mim ouvistes. Então nós temos o Pai aqui em Atos 1:4. Em 2:4, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2:17, e acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito. Atos 2:32, a esse Jesus a quem Deus ressuscitou. Atos 2:33, exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito. Está vendo, irmãos? O Pai e o Filho e o Espírito trabalhando aqui intensamente para que o Filho seja exaltado, para que o Espírito seja derramado. Então o Pai trabalha, o Filho trabalha e o Espírito trabalha. Então, Atos mostra bastante esse aspecto. Também 13:37, mas aquele a quem Deus ressuscitou, Deus também trabalhando aqui. 13:38, seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por intermédio deste vos é anunciado o perdão do pecado. Atos 13:52, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, a gente vê a Trindade trabalhando em vários aspectos, em várias ações de Atos, sendo a estrutura desse livro todo. E por fim, Atos 28:31, proclamando o reino de Deus e ensinando todas as coisas concernentes a Jesus Cristo, com toda intrepidez, sem impedimento algum. Então o item A fala assim, o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito estavam totalmente envolvidos com a ascensão do Filho e o derramar do Espírito. Eles trabalhavam, irmãos. Eles trabalhavam e estavam totalmente envolvidos com a ascensão do Filho e o derramar do Espírito. É para isso que eles estavam trabalhando em Atos, a Trindade, para que o Filho fosse ascendido e o Espírito fosse derramado. Quando tem conferência aqui em Sumaré, a gente vê os irmãos envolvidos, né? Um está correndo buscando água, outro está correndo vendo hospedagem, aquelas coisas para que tudo aconteça certinho. Esse trabalhar era o que o Pai, o Filho e o Espírito estavam fazendo para que isso acontecesse. Eles estavam ativamente trabalhando para que o Filho fosse ascendido aos céus e o Espírito fosse derramado. Atos 2:36 fala assim, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então a gente vê as coisas acontecendo, né? O Filho ascendeu, o Pai o exaltou e o Espírito foi derramado. Então, o trabalhar do Deus triuno continua fazendo aqui, acontecendo as coisas. Então, ele trabalhou para que o Filho fosse ascendido ao céu e realmente aconteceu. Em Atos 1:9 diz assim, e tendo dito essas coisas, foi levado às alturas enquanto olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os dos seus olhos. Então, nessa hora, das tarefas, uma das atividades, que era levar o Filho ascendido ao céu, foi cumprida. Item 3. O Pai, o Filho e o Espírito estavam envolvidos no derramamento do Espírito como a consumação do Deus triuno processado. Então aqui, melhor do que eu tentar falar, eu vou ler a página 240 do Reavivamento. 240. Aquele texto em negrito. A Bíblia nos diz que Cristo ascendeu aos céus.
mas também diz que ele foi elevado e exaltado por Deus. Depois que Deus o exaltou, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. O Filho ascendeu, o Pai o exaltou e o Espírito foi derramado. O Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito, esteve plenamente envolvidos com a ascensão e o derramamento do Espírito. Na morte do Filho, o Deus triuno estava envolvido. Na ressurreição do Filho, o Deus triuno estava envolvido. E na ascensão e exaltação do Filho, o Deus triuno também estava envolvido. O Pai, o Filho e o Espírito estão envolvidos com a ascensão do Filho e o derramamento do Espírito. Então a gente viu aqui claramente o Deus triuno sendo a base, né, o suporte, a estrutura para que essas coisas acontecessem. A letra B, em Atos 16, 6 e 7, o Espírito Santo e o Espírito de Jesus são usados alternadamente, revelando que o Espírito de Jesus é o Espírito Santo. Irmãos, aqui a gente não pode ter confusão na nossa mente, tá? O Pai, o Filho e o Espírito. Existe, em essência, só um Espírito, que é o Espírito Santo. Amém? Quantos Espíritos? Um só Espírito. Mas, esse é no aspecto da deidade. Mas existe um aspecto que fala com referência à economia de Deus. Deus tem um plano. A gente já viu várias vezes isso. A economia de Deus é que Ele entre no homem e se expanda no homem. Para isso Ele fez o quê? Ele foi encarnado. Essa é a economia de Deus, tá? O plano de Deus. Para que o plano pudesse ser executado, o Filho foi encarnado, teve um viver humano na terra de 33 anos e meio, foi crucificado, morreu, foi ascendido aos céus, aqui que fala, né, que a gente acabou de ler, e o Espírito foi derramado. Então, essa é a economia de Deus. Esse é o plano de Deus. Quando o Espírito entra em nós, esse Espírito pode ser aumentado, pode ser expandido, assim, formando igrejas e individualmente nós crescendo. Então, nesse aspecto da economia de Deus, existe o Espírito de Jesus. Os irmãos percebem a diferença? Um é no aspecto da deidade, um só Espírito. Amém? Mas no aspecto da economia de Deus, esse Espírito sofreu uma mudança. Ele agora é o Espírito de Jesus, porque ele carrega as experiências desse Jesus que teve esse viver humano, que morreu, que ressuscitou e que foi ter com o Senhor e também agora está dentro do nosso espírito. Difícil de entender ou não? Amém? Então esse Espírito, ele ganhou algumas características. Ele sabe o que é o sofrimento humano. Porque o Senhor sofreu ou não? Então esse Espírito humano tem essa característica que conhece o interior de cada um de nós. Senhor Jesus. 2. Como um vaso que contém o Deus triuno, Paulo era totalmente constituído pelo Espírito Santo, que estava envolvido com a encarnação e o nascimento do Senhor. Então, aqui, Paulo tem dois aspectos de que ele estava constituído. O primeiro era com relação ao Espírito Santo. Paulo estava constituído com o Espírito Santo. E o Espírito Santo estava envolvido em a encarnação e o nascimento do Senhor Jesus. Amém? Espírito Santo, encarnação e o nascimento do Senhor Jesus. E também Paulo, ele estava constituído com o Espírito de Jesus, que estava envolvido com a humanidade, a vida humana, a morte toda inclusiva, a ressurreição que dispensa a vida e a ascensão do Senhor. Amém? Então,
Existe aqui os dois aspectos do Espírito e Paulo, ele estava cheio desses dois aspectos. Tanto aquele que estava envolvido com a encarnação e o nascimento do Senhor, como também o Espírito de Jesus, que envolve toda essa parte da economia de Deus. Item C. Deus obteve a igreja com o seu próprio sangue. Aqui, irmãos, eu vou ler a página 242 antes de entrar nesse tópico para poder ajudar a gente. Página 242. A expressão o seu próprio sangue de Atos 20 e 28. Eu vou ler o versículo, tá? Olhai por vós mesmos e por todo o rebanho, no meio do qual o Espírito Santo vos pôs por supervisores, para apacentar a igreja de Deus, a qual ele adquiriu com o seu próprio sangue. Quem adquiriu? Deus. Pelo versículo, é Deus. O que fala aqui, ó? Para apacentar a igreja de Deus, a qual ele, quem que é ele aqui? É Deus. Adquiriu com o seu próprio sangue. Mas Deus tem sangue? Não. Vamos ler esse trecho aqui. A expressão seu próprio sangue é muito incomum. É verdade, né, irmãos? É muito incomum. Quantas vezes a gente leu Atos e passou nesse versículo aqui e falou assim, bom, deixa para lá porque eu não vou tentar nem entender isso aqui. Ou simplesmente passou, né? É incomum. Deus é Deus. Ele não é um homem nem criatura. É verdade, irmãos? Na Trindade, Pai, o Filho e o Espírito, eles são imutáveis. Deus é Deus. Amém? Como, pois, pode Deus, o Criador, ter sangue? Antes da encarnação, Deus certamente não tinha sangue. Porém, mediante a encarnação, o nosso Deus, o Criador, o Eterno, Jeová, mesclou-se com o homem. Consequentemente, ele já não era apenas Deus, ele tornou-se um homem-Deus. Como homem-Deus, ele sem dúvida tinha sangue pelo qual podia adquirir, comprar a igreja. Quando Cristo, o homem-Deus, morreu na cruz, ele morreu não só como um homem, mas também como Deus. Aquele que morreu na cruz foi aquele que fora concebido de Deus e nasceu com Deus. Porque ele era homem-Deus, o elemento de Deus estava nele. O elemento divino estava mesclado com a sua humanidade. Desse modo, Deus uniu-se à humanidade para ser o Salvador, que morreu e derramou o seu sangue por nós. Aleluia. Ficou claro, irmãos? No aspecto da deidade, Deus é Deus, imutável, e segundo, né, o que a gente conhece e sabe, ele não tem sangue. Mas, de novo, no aspecto da economia de Deus, no aspecto do plano de Deus, um dia ele se mesclou com o homem. Quando ele veio e se encarnou, houve uma mescla de Deus com o homem. E nessa hora da sua encarnação, sim, então há sangue. E com esse sangue, ele comprou a sua igreja. Amém? Deus comprou, item 1, C1. Deus comprou a igreja pagando o preço do seu próprio sangue. Mediante a encarnação, o nosso Deus, o Criador, o Eterno, mesclou-se com o homem. Olha só, irmãos, como esse versículo de João 1:1. João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Alguma dúvida aqui que a palavra era Deus? Nenhuma, né? Esse versículo deixa claro para a gente. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então Deus e a palavra é a mesma coisa. É uma coisa só. João 1,14. E a palavra tornou-se carne. Quem que tornou-se carne? Deus tornou-se carne. E a palavra tornou-se carne e armou o tabernáculo entre nós. E vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de realidade. Amém? Como resultado, ele já não era somente Deus. Ele se tornou um homem-Deus, que tinha sangue e foi capaz de morrer por nós. Também do aspecto da economia de Deus. Tá bom, irmãos? Vamos manter sempre em mente esses dois aspectos. João 1,17 fala assim: se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão. Item B. Quando o Senhor Jesus, o homem-Deus, morreu na cruz, Ele morreu não somente como homem, mas também como Deus. O sangue que Ele derramou não foi somente o sangue do homem Jesus, mas também o sangue do homem Deus. Portanto, o seu sangue, pelo qual Deus obteve a igreja, é o seu próprio sangue. Amém? Então, irmãos, esse é o algarismo romano 1, que fala do Deus triuno, o trabalho que ele fez como base, como suporte para que isso tudo acontecesse. O trabalho que ele teve, o trabalho que a Trindade teve, forte para que o Filho fosse concebido, para que o Filho nascesse, e depois o trabalho que ele teve para que esse Filho fosse exaltado e descesse como o Espírito derramado para atingir cada um de nós. Amém? O algarismo romano 2 diz assim: o Espírito de Jesus é uma expressão específica sobre o Espírito de Deus e refere-se ao Espírito do Salvador encarnado, que, como Jesus, em sua humanidade, passou pelo viver humano e morte na cruz. Senhor Jesus. O item A fala assim: no Espírito de Jesus não há somente o elemento divino. Vou ler de novo. No Espírito de Jesus não há somente o elemento divino de Deus, mas também o elemento humano de Jesus e os elementos do seu viver humano, assim como do seu sofrimento e da morte. Atos 1:3 fala assim, é um mesmo? Está arriscado aqui. 1:3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando coisas concernentes ao reino de Deus. Irmãos, aqui, os sofrimentos, né, eles são para o ministério. A gente teve já no comecinho da introdução falando sobre o ministério. E agora, a gente consegue enxergar um pouquinho mais por que o sofrimento é importante para o ministério. Porque sem nós recebermos as pressões, sem nós recebermos os sofrimentos, nós não somos forjados, nós não somos trabalhados pelo Senhor. Eu vi uma vez um vídeo de um homem fazendo uma faca. Irmãos, a faca era a coisa mais linda. Eu gosto assim, sabe, de faca. Mas ele pega um pedaço de um metal, não sei se é ferro, o que é aquilo ali, e esquenta, que na hora que aquilo está vermelho, começa a bater, irmãos. Bate. Aí, depois que ele bateu, ele dobra aquilo lá, fogo, bate. Depois que aquilo está parecendo uma faca, ele bate de novo. E depois que aquilo está começando a tomar forma, lixa naquele negócio. E depois que aquilo está começando a tomar forma, banho de ácido. Irmãos, o final é uma faca maravilhosa. Assim, eu vi lá, ele cobra R$5.000 para fazer uma faca dessa. Eu achei caro, né? 5 mil, mas é demais uma faca. Mas, irmãos, quanto essa faca sofreu. Quanto esse metal foi batido, fogo, pressão, então ela foi forjada. E no final ficou muito bonita. Esse sofrimento, irmãos, é o que o ministério tem pra gente. Eu não quero esse sofrimento.
Infelizmente, irmãos, é uma escolha que a gente faz. A gente vai o quê, então? Viver uma vida humana, desleixada a vida toda, porque os sofrimentos, uma hora ele vai vir. Não é verdade? Nós somos humanos e eu não tenho problema nenhum hoje. Imagina, não tem problema nenhum, eu estou tudo bem. Eu nem preciso da igreja, mas daí um filho nosso fica enfermo. Você sofre ou não sofre? Você não fala assim, tudo bem, deixa ele lá e eu vou ficar aqui sem sofrer nada. A gente não faz isso. Às vezes daí você está tudo bem, começa uma dor aqui do seu lado, na lateral, você não sabe o que é, aí você já começa a sofrer por antecedência já, né? Já começa a sofrer já. O sofrimento, ele é do homem. Então o que a gente faz com esse sofrimento? A gente entrega para o Senhor. E aí esse sofrimento o Senhor pega e bate na gente. Ele forja a gente. E então o Senhor trabalha em nós através dessas circunstâncias. É muito difícil, irmãos, o Senhor trabalhar em nós com a gente deitado numa cadeira de praia, lá no Rio de Janeiro, tomando sol. É muito difícil. Não sei se é impossível, mas é muito difícil. Quando a gente está numa situação de pressão, uma situação de complicada, a gente recorre a quem? Recorre ao Senhor. E a gente aí nessa situação tem duas coisas. Ou eu murmuro e vou para a murmuração e acabou, e eu cresço zero, aproveito zero a situação. Porque a gente vai passar por ela, certo? Então eu abro mão e murmuro. Acabou, eu não tenho mais nada. Aquele sofrimento resultou zero de forjamento na minha vida. Ou eu vou para o Senhor. E nesse momento eu falo, Senhor, tem essa situação aqui, mas eu quero descansar em Ti. Eu quero aproveitar essa situação para que o Senhor cresça em mim. Eu quero aproveitar essa situação para que o Senhor seja forjado em mim. Irmãos, o sofrimento é o mesmo. Mas como que a gente vai passar por ele? Ganhando ou perdendo? Senhor Jesus. Temos que usar o sofrimento, essa aqui é uma nota que eu tomei, temos que usar o sofrimento para nos aquietar e receber o ministério. Às vezes ficamos doentes e não conseguimos vir para as reuniões e nesse mesmo tempo nós precisamos crescer. Esse sentimento foi porque, às vezes, pega o irmão Vicente não está aqui, né? Ele ficou um tempo deitado, abriu o peito, mexeu no coração dele e ele ficou tanto tempo na casa dele. Mas pelo testemunho que a gente tem ouvido desse irmão, ele aproveitou aquele tempo que ele não pôde vir para as reuniões e ele cresceu no Senhor. Você vê pelo compartilhar do irmão, não só desse irmão, de vários outros irmãos, que aproveitam o tempo em que eles estão totalmente incapacitados. Porque às vezes nós caímos nessa situação. A gente está incapacitado, irmãos. Eu não tenho o que eu fazer. Não tenho. Qualquer coisa que eu tente fazer, eu não vou conseguir. Imagina uma situação em que você vai fazer aquela operação de peito aberto. Você não tem o seu conhecimento, o seu dinheiro, a sua vontade, não tem nada que pode ser feito nesse momento. Então, aproveitar essa circunstância e ficar quietos diante do Senhor. Senhor, eu estou totalmente incapacitado. Eu não consigo fazer nada. Então, Senhor, eu quero aproveitar essa situação para ganhar de Ti. Trabalhe em mim, Senhor, em silêncio. Eu fico em silêncio e o Senhor trabalha em mim em silêncio. Então essa é uma experiência muito rica, irmãos, que nós conseguimos ter também, se nós escolhermos ter. O irmão que compartilhou essa mensagem, ele sofreu isso. Ele teve ali uma cirurgia de peito aberto e ele não tinha o que fazer. Ele não podia compartilhar a mensagem, ele não podia fazer nada. Então ele ficou quieto. Ele falou, Senhor, eu entendo que esse tempo era para eu ficar quieto. E aproveitou, irmãos. Então, esse sofrimento, eu vou ler o 3 de novo. O Espírito de Jesus não é somente o Espírito de Deus com a divindade para vivermos a vida divina, mas também é o Espírito do homem, Jesus, com a humanidade, para vivermos uma vida humana e adequada e suportarmos os seus sofrimentos. Então, quando a gente passa por uma situação, a gente olha e o Senhor fala para a gente assim, eu sei o que você está sentindo. Eu sei o que você está passando. A situação é de morte? Eu morri. Eu sei, eu fui para a morte. A situação é de dor? Eu passei dores.
A situação é de você ser deixado de lado. Vamos ver Isaías aqui, ó. Esse versículo não está na mensagem, mas eu lembrei dele. Isaías 53, 3. Não sei porque fazem umas letras tão pequenininhas. 53, 3. Era desprezado. Então, você foi desprezado? Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Às vezes, irmãos, eu já vi algum irmão falar assim, eu vou parar de reunir com vocês porque vocês não me amam. Se sentiu desprezado. É um sentimento ok. Mas, irmãos, se a gente vai diante do Senhor, é um sentimento correto? O Senhor, se a gente for desprezado por algum momento, por algum irmão, a gente vai diante do Senhor, o Senhor fala assim, ok, eu sei o que é ser desprezado também. Então só fica aqui comigo. Não olha para nenhum. Irmãos, se alguém olhar para qualquer um de nós, vai cair imediatamente. A gente não é capaz, irmãos. Nós não somos capazes de suprir todas as necessidades de todos os homens. Só o Senhor é. E como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado e não fizemos caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, esse Senhor, irmãos, é isso que descreve aqui. Quem sofreu mais que esse homem, irmãos? E o que está aqui, também, que ele não está aqui, é a morte que ele passou por nós. Então, se tem alguma coisa que está afligindo o nosso coração, esse Espírito de Jesus consegue confortar-nos. Esse Espírito, esse aspecto do Espírito, lembram que o Espírito é o mesmo, mas olhando pelo aspecto da economia de Deus, esse Espírito recebeu um atributo novo, que é a humanidade de Jesus totalmente carregada nele. Então ele conhece cada um de nós. Então, irmãos, aquele nosso frase, ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém de nós pode saber, mas tem um que sabe. É isso que significa o Espírito de Jesus. Ó Senhor Jesus, em seu sofrimento, Paulo precisou do Espírito de Jesus, porque no Espírito de Jesus está o elemento do sofrimento e a força do sofrimento para suportar a perseguição. Colossenses 1, Paulo fala assim, agora me regozijo nos meus sofrimentos. Então, irmãos, Paulo precisou desse aspecto do Espírito de Jesus para poder suportar os sofrimentos. E Deus usa o sofrimento humano, irmãos, para nos trazer maturidade. Amém? Em nossa pregação do Evangelho hoje, também precisamos do Espírito de Jesus para enfrentar oposição e perseguição. O Espírito de Jesus, então, o Espírito de Jesus envolve mais do que o Espírito Santo. Porque no Espírito de Jesus há um elemento chamado sofrimento. E eu tomei nota de uma frase que o irmão disse, que fala assim, Deus permite que os sofrimentos nos venham. Deus não nos põe o sofrimento, mas Ele permite. Lembra o que aconteceu com Jó? Foi Deus que foi lá e apertou Jó? Não. Mas Ele permitiu que aquilo acontecesse. Para que aquela situação, naquela situação de sofrimento, Jó descobrisse o verdadeiro Deus. Então, irmãos, muitas vezes acontece alguma coisa com a gente, e fala, Deus, por que você mandou isso? Na verdade, Deus não manda nada, mas Deus permite que aconteça.
para que o ministério seja forjado em nós, para que a vida possa crescer em nós, se nós aceitarmos. Tem esse detalhe, né, irmãos? O Espírito Santo envolve somente a encarnação e o nascimento do Senhor Jesus. Então isso aqui é até onde foi, né? O Espírito Santo, ele trabalhou, mas ele trabalhou até a encarnação e o nascimento de Jesus, do Senhor Jesus. O 2 fala, o Espírito de Jesus envolve a sua humanidade, viver humano, morte, ressurreição e ascensão. Então, é o outro aspecto do Espírito trabalhando. O Espírito Santo vem e faz a encarnação e o nascimento. E aquele outro aspecto que envolve a humanidade, o viver humano, a morte, a ressurreição e a ascensão, ele é um aspecto do Espírito de Jesus. Está confuso, irmãos? Está dando para fazer essa distinção sobre o Espírito e o Espírito de Jesus? Amém? Senão qualquer coisa vocês perguntam para os irmãos depois aí, eles respondem. Assim como o Espírito de Cristo é a realidade de Cristo, o Espírito de Jesus é a realidade de Jesus. Então, isso aqui significa, irmãos, que nós conseguimos ter realidade do Senhor se nós tocarmos o Senhor. Então não adianta eu falar de Jesus, falar de Jesus, mas se eu nunca toquei no Senhor Jesus, eu não vou ter Ele como realidade na minha vida. E esse Senhor, nesse aspecto do sofrimento, Ele é uma pessoa que Ele tem compaixão dos que sofrem. Eu tomei nota dessa frase que o irmão falou também. O Senhor Jesus, na realidade da pessoa dele, Ele tem compaixão de nós. Então, se nós estamos passando por uma situação de sofrimento ali, de aperto, de pressão, e a cruz aniquiladora está nos crucificando, o Senhor, com esse aspecto de Espírito de Jesus, Ele tem compaixão desse homem que sofre, porque ele também sofreu. Então, mais uma vez, nós podemos nos achegar a esse Senhor e ver como Ele é real para a nossa vida. Então, é o que esse trecho fala, tá? Se não tivermos o Espírito de Jesus, Jesus não será real para nós. Jesus é real para nós porque temos o Espírito de Jesus como a realidade de Jesus, o que torna Jesus real. Então, irmãos, nós podemos ter orações, lembrar de ter orações voltadas para essa realidade. Senhor, eu quero ter a realidade de Jesus. Senhor, me mostra a realidade. Eu quero viver em realidade. Eu quero passar por essas situações da minha vida, Senhor, em Ti, porque o Senhor conhece os sofrimentos do homem. O Senhor conhece o que é padecer. O Senhor conhece o que é ter compaixão do homem. Então, irmãos, realmente nós temos o aspecto da Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito estão lá. Mas esse aspecto da humanidade do Senhor, ela é tão doce para nós, porque se só fosse o Pai, o Filho e o Espírito, irmãos, como que seriam esse aspecto da realidade? Porque quando o Senhor passou por tudo isso que Ele passou e conheceu os sofrimentos do homem, isso nos traz muito mais perto do Senhor. E Ele pode se tornar real para nós. Uma coisa é você estudar o Deus que é luz, o Deus que é vida, o Deus que é. E Deus é, né? Eu sou, esse é o Deus. Outra coisa é você ter a realidade de que Ele pode se tornar para você. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, esse foi o item 2. Eu acho que esse item 2 aqui, ele é onde estava o encargo da mensagem, tá? Como que esse Espírito de Jesus pode estar conosco no dia a dia e fazendo-nos estar na presença dEle e trabalhando para Ele.
O item 3, algarismo romano 3. O reino de Deus é o assunto principal da pregação dos apóstolos em Atos. Então, Atos 1,3 fala, eu já li, né? Dos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, o Senhor, quando ele apareceu ali, ele falou as coisas do reino de Deus. E também o último versículo de Atos, então, Atos, um dos primeiros versículos fala do reino, e o último versículo de Atos, proclamando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda intrepidez, sem impedimento algum. Proclamando o quê? O reino de Deus. Então, o reino de Deus é o assunto principal da pregação do apóstolo. Amém? O fato do Cristo ressurreto, em sua aparição aos apóstolos por 40 dias, falar a eles das coisas concernentes ao reino de Deus, entre aspas aqui, né, porque está citando o versículo, indica que o reino seria o assunto principal da pregação dos apóstolos em sua comissão após o Pentecostes. Então, Mateus 24:14 também não está nessa sinopse, mas eu vou ler para os irmãos com relação a esse evangelho. Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino em toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, irmãos, está tudo interligado. Sabe, a gente não prega qualquer evangelho. Lógico, o evangelho ele tem que ser pregado, certo? Quando você leva uma pessoa a receber o Senhor, essa pessoa foi tirada daquele ambiente de trevas e foi colocada no ambiente de luz. Ela foi regenerada, é uma pessoa que recebeu o Senhor, uma vida nova que está nascendo ali. Mas para que essa pessoa foi salva? A nossa pregação tem que continuar um passo a mais. Essa pessoa, ela foi salva para o reino de Deus. Essa pessoa, ela tem que saber que ela faz parte de um cenário muito maior do que simplesmente a salvação. Ela tem que perceber que ela agora faz parte do reino de Deus. E como uma pessoa que faz parte de um reino, ela primeiro está subordinada a esse governo, mas ela também está trabalhando para a transformação desse reino. Como transforma? Ela cresce e dá aos irmãos. Então esse reino, esse evangelho do reino é muito mais do que um evangelho que não tem problema nenhum de ser pregado, de salvar almas. Irmãos, nós temos que não somente salvar almas, amém? Toma cuidado no entendimento. Não é simplesmente salvar almas, mas é salvar almas e colocar elas prontas, conhecendo o que Deus pode usar na vida dela. Esse é o evangelho do reino, para o reino se expandir. Amém? Então é isso aqui no versículo 14. B. Segundo o Novo Testamento, o reino de Deus não é uma esfera visível, material. Na verdade, o reino de Deus é uma pessoa, o próprio Senhor Jesus Cristo. C. As igrejas e o reino de Deus andam juntos. A igreja produzidas pela propagação do Cristo ressurreto. Vou ler de novo. As igrejas e o reino de Deus andam juntos. Amém? As igrejas produzidas pela propagação do Cristo ressurreto são o reino de Deus na terra hoje. Então, quando esse evangelho, irmãos, é pregado e é propagado, o reino de Deus também é propagado aqui na terra. Queria só parar aqui mais um minutinho para falar sobre a casa de Deus e o reino de Deus. É só um parêntese aqui. A gente ouviu bastante mensagens, e é tão doce, né, irmão, sobre a casa, né? Nós sermos a habitação de Deus, Deus ser a nossa habitação, Deus habitar em nós, nós habitamos em Deus, numa habitação mútua. Como isso é doce.
como isso é acalentador, né? Mas, com relação ao governo e com relação ao reino de Deus, tem um aspecto que é o governo. E muitos cristãos não estão sujeitos, querem se submeter ao governo de Deus. E o que esse governo fala? Fala com relação ao ministério, irmãos. Aquelas coisas, sabe? Poder aniquilador da cruz, as pressões, o sofrimento. Isso é estar sobre esse governo. Então, nós também, sim, somos morada, mas nós também temos que estar sujeitos a esse governo. Amém? Eu já li o 1. O Cristo ressurreto que está se propagando em sua ascensão pelo Espírito e por meio dos discípulos é a realidade do reino de Deus. O reino de Deus é sua expansão. Irmãos, o reino de Deus é a sua expansão, é a expansão de Deus, não nele mesmo. Certo? Deus em si mesmo, ele não se expande, ele já é Deus. Lembra aquele aspecto do Deus triuno na divindade? Naquele aspecto, ele não se expande. Em qual aspecto ele se expande? Ele se expande quando as igrejas são formadas. Então, ele vai se expandindo em cada irmão que está sentado, em cada igreja que é aberta, em cada situação em que a igreja está crescendo, é a expansão de Deus. É nesse aspecto. Nos evangelhos, Cristo era a semente do reino. No livro de Atos, temos a propagação dessa semente para produzir as igrejas como o reino de Deus. Então, irmãos, nós estamos aqui também para produzir as igrejas. Nós, nas igrejas, somos a propagação e a expansão de Cristo. E somos a ampliação do reino de Deus. Eu vou ler de novo esse tema. Nós, nas igrejas, somos a propagação e a expansão de Cristo. Amém? Somos? Amém, somos. Somos a propagação e a expansão de Cristo. E somos a ampliação do reino. Irmãos, hoje o que nós estamos fazendo aqui é ampliando esse reino. Um pouco mais de Cristo que foi acrescentado a nós, é um pouco mais que esse reino se expandiu. O reino de Deus é a propagação de Cristo como vida a seus crentes para formar uma esfera na qual Deus governa em sua vida. Para entrar nesse reino, as pessoas precisam se arrepender de seus pecados e crer no Evangelho, para que seus pecados sejam perdoados e para serem regenerados por Deus, para ter uma vida divina que corresponde à natureza divina desse reino. Então, para entrar nesse reino, o que a pessoa precisa? Arrependimento. Se arrependeu dos seus pecados, né? Alguém foi, pregou o Evangelho, pregou Jesus, que esse Evangelho é uma pessoa, pregou essa pessoa, imediatamente ela é levada ao arrependimento. Isso é um trabalho do Espírito, irmãos. Eu não sei como que acontece, mas quando a pessoa é salva, o arrependimento vem. Não é verdade? E quando o arrependimento acontece, Deus ele esquece. Eu vou ler o que eu escrevi. Precisamos ser pessoas que levam as pessoas a se arrependerem. Quando lidamos com o pecado, quando lidamos, do tipo, tratamos com o pecado, o Senhor se esquece. Precisamos agradecer a Deus que Ele é um Deus que se esquece. Irmãos, uma coisa que Deus tem, e eu não sei explicar isso, é o seguinte: com toda a sabedoria dele, com tudo, quando você pede perdão por um pecado, ele se esquece que aquele pecado aconteceu. Os irmãos têm noção disso? E às vezes a gente vai e Satanás acusa a gente fala, Senhor, me perdoa por esse pecado. Daí acho que ele olha a relação dos nossos pecados lá, fala, olha, eu tenho bastante, mas esse daí eu não sei mais o que é. Ele se esqueceu. Então, irmãos, eu não sei se é um atributo de Deus, eu não sei se é certo falar que é um atributo, mas quando a gente pede perdão, aquele pecado é esquecido por Deus. E nós precisamos agradecer a Deus por isso. Amém? Todos os crentes em Cristo podem compartilhar o reino na era da igreja.
para o seu desfrute de Deus em sua justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então, o que é compartilhar do reino? É viver em justiça, paz e alegria no Espírito. 4. Como o reino... 3. O reino de Deus se tornará o reino de Cristo e de Deus. Vou ler de novo. O reino de Deus se tornará o reino de Cristo e de Deus para os crentes vencedores herdarem e desfrutarem na era do reino vindouro, a fim de reinarem por Cristo por 1000 anos. Então esse reino tem um presente, né, irmãos? Para aqueles que vivem nesse reino. 4. Como o reino eterno, o reino de Deus será uma bênção eterna, da vida eterna de Deus para todos os redimidos de Deus, desfrutarem novo céu e nova terra, pela eternidade. Sabe, irmãos, quando uma festa, você vai numa festinha de criança, né? E aí passa lá um tempo, as pessoas começam a ir embora, aquele bolo não chega, as pessoas começam a olhar para a cara do outro, né? Que hora que vai cortar esse bolo? Não tem mais festa, o bolo não sai, né? E alguém depois inventa de cortar o bolo, acabou a festa. Irmãos, no reino eterno, na vida eterna, que nós vamos desfrutar no novo céu e na nova terra, eternamente, essa festa nunca vai acabar. Não tem um limite de quanto Deus vai ser desfrutado por nós. Não tem limite, irmãos. Poxa, 1000 anos, será que a gente consegue desfrutar 1000 anos? A eternidade inteira, irmãos, Deus vai ser desfrutável por nós. Nós vamos desfrutar da presença de Deus e Deus vai desfrutar da nossa presença. Pela eternidade. Imagina, irmãos, hoje 2 horas num lugar você já fica meio assim, nossa, não acaba, né? Mas a eternidade ela vai ser, assim, uma experiência que nunca vai terminar. Tão desfrutável que o nosso Deus é. E em Atos 14, 22, Paulo pediu aos crentes que continuavam na fé, que compreendessem que por meio de muitas tribulações devemos entrar no reino de Deus, porque o mundo inteiro se opõe à nossa entrada. Entrar no reino de Deus é entrar no pleno gozo de Cristo como o reino. Em Atos 19, vemos que Satanás luta contra a expansão do reino de Deus na terra. Isso daqui é evidente, né, irmãos? É muito claro que existe uma guerra terrível acontecendo todo dia para que Satanás tenta barrar a nossa entrada nesse reino, a nossa estada nesse reino. Então fala que Satanás luta contra a expansão do reino. Ficar em casa, não vir para a reunião, ter o problema com o irmão, qualquer coisa, irmãos, é uma situação que Satanás põe para a gente porque ele não quer que esse reino se expanda. Imagine, irmãos, um negócio que é desse tamanho. Se um tantinho assim é de Deus, quanto mais ele se expande, mais ele está tirando do outro reino. Não existe 2 reinos. Ou você vive num reino, ou você vive no outro reino. Se você está expandindo o seu reino, o reino do inimigo está perdendo o espaço. E ele não quer que isso aconteça. Então é uma luta. Não é verdade, irmãos? Vai para casa hoje à noite. Você vai ver ali a luta acontecendo. Sai daqui do local, a luta está acontecendo. Você vai dar partida, o carro vai fazer... Pronto, não deu partida. Irmãos, poxa, a reunião estava tão gostosa, já tem que ligar para a guincha, aquela confusão. Satanás, ele faz de tudo, irmãos, para tirar o nosso desfrute. Porque ele sabe que se eu estiver nesse reino, esse reino vai se expandir. E esse reino se expandindo, ele atinge pessoas. Pessoas sendo tiradas das trevas, ele está perdendo o reino. Por isso que essa luta, irmãos, é terrível. Ele não quer perder nunca essa batalha. Mas já perdeu, né, irmãos? G. O fato de Paulo ter proclamado o reino de Deus, em 28:31, foi a propagação de Cristo, do Cristo ressuscitado. Isso se prova pelas palavras ensinadas. Isso se prova pelas palavras ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, a quais acompanham o reino de Deus.
Ensinar sobre Cristo é espalhar o reino de Deus. Portanto, o reino de Deus é, na verdade, a propagação do Cristo ressurreto. Está vendo, irmãos? O que é o reino de Deus? É a propagação do Cristo ressurreto. Um processo que continua sendo levado a cabo por meio dos crentes hoje. Então, o último versículo de Atos, 28:31, né, fala que eles estavam proclamando o reino. Mas isso está acontecendo hoje de novo, com essa mensagem, com as centenas de mensagens que estão sendo dadas nas igrejas hoje, o reino está se expandindo. Amém? Então, irmãos, só acabou a mensagem, só um ponto que eu queria deixar para os irmãos, é que para viver nesse reino, para nós sermos forjados com esse ministério, dificilmente a gente pega uma mensagem dessa e ganha ela inteirinha. Poxa, eu ganhei a introdução, dons e ministérios, o Deus triuno, ganhei do Espírito e ganhei do reino. A gente dificilmente consegue assimilar. Mas uma frase, irmãos, um ponto desses todos que estão aqui, ele muda a nossa vida. Não é verdade, irmãos? Se você hoje levar esse ponto para casa, o Senhor Jesus conhece os meus sofrimentos. Quando nós passarmos por sofrimento, o Senhor está ganhando espaço em nós. O Senhor está ganhando esse trabalhar em nós. Então, esse é o meu sentimento, sabe? Procurar em cada mensagem frases ou palavras que nos levem para o Senhor, que tragam a realidade desse Jesus na nossa vida. Então, a mensagem está aberta, a reunião está aberta para os irmãos e bom desfrute, irmãos. Amém.